Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora vamos falar de saúde no nosso quadro de entrevista. E quem traz as informações é Rafael Bicalho. Então, momento de entrevista aqui do Jornal Gerais. Eu converso agora com a doutora Isabela Ferreira, que é especialista em osteoporose. Fala pra gente sobre o Dia Mundial de Prevenção a essa doença, doutora. A Sociedade Brasileira e a Sociedade Mundial de Reumatologia viram a importância da gente ter esse dia, porque a osteoporose tem se tornado uma doença muito prevalente com o envelhecimento natural da população. Hoje em dia as pessoas têm uma expectativa de vida, elas vivem mais, e aí vem o risco de fraturas e demais complicações da doença. Qual que é o risco de uma pessoa com fratura óssea? A fratura óssea ela pode ter um desfecho fatal quando ela é, por exemplo, no colo do fêmur. Esse paciente pode vir a desenvolver uma embolia pulmonar e aí sim comprometer a vida. Muitas vezes um paciente está bem, ele cai no banheiro da casa, ele está estável e aí desfecho dele seria uma morte. Por isso a gente tem tanto medo dessa doença e ela está sendo hoje tão preocupante, a gente está muito atento, porque o paciente acima de 65, 70 anos, ele começa a ter um risco relativo maior de fraturas. Agora, qual que é a relação da vitamina D com esta doença? Previne? Sim, a vitamina D é fundamental em todo esse processo. A vitamina D é um carreador. Ela é uma vitamina que vai fazer com que o cálcio seja acoplado àquele local onde existe a porose. O nome osteoporose é justamente porque o osso fica poroso. Então, essa porose é compensada pela reposição de cálcio e sem a vitamina D é como se o cálcio não achasse o local onde ele deve se fixar. Então, a vitamina D é como se fosse uma chave e fechadura. Ela é fundamental para o tratamento da osteoporose. Agora, quais são esses alimentos, doutora, que são importantes e que têm vitamina D? Olha, vamos falar inicialmente dos lácteos, que é o que todo mundo mais conhece, né? O iogurte, o queijo, o leite também, apesar da quantidade de cálcio nele ser menor, e por nem todos os indivíduos terem condição de absorver o cálcio, a intolerância hoje também é outro problema, a lactose, etc. A gente tem os vegetais verdes folhosos que vão repor também uma quantidade muito boa, rúcula, agrião, todos os que são escuros são importantes. Além disso, vamos falar só resumidamente dos grãos. De todos os grãos que hoje a gente recomenda para o idoso e para o paciente usar, o gergelim é o mais rico em cálcio. Então, se a gente pudesse escolher um grão pensando em osteoporose, o benefício do gergelim é maior. Então, essa é a alimentação positiva, né, que ajuda então a prevenir a questão da osteoporose. Agora, a atividade física também é muito importante. Também é muito importante. A osteoporose ela é um tripé. O tratamento dela fica, primeiro, na droga que a gente vai escolher de qualidade. Segundo, nessa alimentação que a gente acabou de citar, ela é muito importante. Tem pacientes que conseguem só com a alimentação e atividade física estabilizar a doença. Cada caso é um caso, a gente avalia à parte. Porém, qual é a grande vantagem da atividade física? Ao dar impacto para o osso é como se ele acordasse, é como se ele entendesse que ele precisa calcificar. Por quê? Porque ele está sendo usado. No momento que a gente tem o sedentarismo, ele pega esse cálcio, faz uma filtração renal exacerbada e joga fora. Então tem gente que fala, doutor, eu sempre usei o cálcio e não melhoro. Não melhora porque não está dando o impacto que o osso precisa. Então as atividades importantes para o osso são dança, caminhada, para quem pode uma corrida, um Cooper leve, um trotezinho, porque nós queremos é só acordar esse osso. Ou de repente os pacientes que têm condições, uma resistência, numa academia, num aparelho bem feito, com um bom professor, sem risco de lesão, é a melhor de todas as atividades para o osso. Lembrando que a gente está falando do osso, não da reumatologia em geral. Tá certo. Obrigado, então, doutora Isabela Ferreira, especialista em osteoporose, por essas dicas tão importantes aqui no Jornal Gerais. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer e estou à disposição. Daqui a pouco, as informações do evento do Sebrae que acontece nesta segunda.